E aí galera, hoje eu vou contar pra vocês a história de um dos Rangers mais poderosos que já existiu, e que pessoalmente é um dos meus Rangers favoritos, se não o meu favorito. Tô falando do Trent Fernandes Mercer, o Power Ranger branco de Dino Trovão. Então, se você gostou da ideia, deixa o like e bora lá. Não há muitas informações sobre os pais biológicos do Trent. Tudo o que nos foi falado foi que os pais dele acabaram morrendo num desmoronamento durante uma escavação numa caverna. E o ricaço Anton Mercer, que era amigo dos pais do Trent, estava junto na escavação. Mas diferente deles, ele conseguiu sobreviver. Mas ele teve que prometer a eles que cuidaria do Trent. Então o Anton adotou o Trent e o criou como se fosse seu próprio filho. E com o passar do tempo, o Trent passou a enxergar e amar o Anton como se fosse o seu pai mesmo. Desde sempre, o Trent era super fã do trabalho do cartunista Carson Brady, que escreveu e desenhou várias histórias em quadrinhos de muito sucesso. O Carson foi a maior inspiração para o Trent começar a desenhar, e realmente o Trent é muito talentoso com isso. Só que é exatamente esse o empecilho entre o Trent e o seu pai. Isso porque o Anton pensava que o Trent não iria chegar a lugar nenhum apenas desenhando, o que levou o Trent a chegar a desenhar escondido do seu pai algumas vezes. Então chegou o dia em que eles decidem se mudar para Riverside, ou Costa dos Arrecifes, onde lá o Trent foi matriculado no colégio e acabou arranjando um emprego como ajudante no cyberespaço da Hayley. No seu primeiro dia de trabalho, ele conhece a Kira e o Ethan, e fazendo um comentário rápido aqui, sim, eu shippo o Trent com a Kira, é isso. Enfim, voltando à história, o Trent vai fazendo amizade com a Kira, com o Ethan, com a Hayley, com o Connor e com o Tommy, sem nem saber que a maioria deles eram Rangers. Tava tudo de boa, até que o Anton resolve que do nada vai comprar o cyberespaço e ainda dizendo que vai substituir a Hayley, que era a chefe do Trent, pelo próprio Trent. Mas no fim o Anton não conseguiu comprar o cyberespaço por causa que o Trent tinha falado com a vereadora. Então o Trent vai até o escritório do Anton para falar o que ele tinha feito, mesmo sabendo que o Anton não ia gostar. Mas nesse mesmo escritório, ele acaba descobrindo um portal invisível que o teleporta para frente do cyberespaço, dando tempo de ver o Anton chutando uma cadeira de raiva por ele não ter conseguido o que queria. E quanto ao portal, é claro que essa história deixou o Trent encucado, afinal, o que tinha acontecido? Então um dia, depois de conversar com seu pai, ele acaba percebendo que o Anton estava um pouco estranho e escondido. Ele vê o seu pai sendo teleportado para Deus sabe onde. E chegando um pouco mais perto, ele acaba abrindo o mesmo portal e acaba sendo teleportado para o laboratório do Mesogog, que é o vilão principal da temporada, que, spoilers, é o Anton. E dentro do laboratório, ele vê algo brilhando, e parecia que aquilo estava chamando ele. E nós sabemos que aquilo é a Dino Pedra Branca, mas enfim, quando ele chega mais perto, a pedra simplesmente salta e gruda no pulso dele. E ela deu a ele previsões confusas das suas futuras batalhas como Ranger branco. E o poder da Dino Pedra Branca é tão forte que joga o Trent no chão. E quando ele sai do laboratório, o poder da pedra começa a corroer a mente dele e acaba transformando ele no Ranger branco. Um detalhe interessante é que quando a pedra transforma o Trent, ele passa a ter a sua voz alterada, ficando com um tom mais grave. E mais um detalhe, a pedra meio que tem vontade própria e transforma o Trent a hora que ela bem quiser. É quase como se ela desse a ele algum tipo de dupla personalidade. E diferente da sua contraparte japonesa, o Abare Killer, que desde o começo quis ser do mal, ele, que tem plena consciência das suas ações, diferente dele, o Trent não tem controle algum do que está fazendo. Mas enfim, voltando à história, no seu primeiro encontro com os Rangers, o Trent acaba destruindo um monstro do Mesogog, enviado para procurá-lo, porque o Mesogog queria saber quem que tinha roubado a Dino Pedra dele. Depois de destruir o monstro, o Trent foge e os Rangers o seguem. Então ele se mostra a eles e acaba usando a espada dragão branco para desenhar algumas flechas no ar e nocautear os Rangers. E depois ele se teleporta dali. No segundo encontro, ele demonstra ser um oponente mais do que a altura dos Rangers, os derrotando com extrema facilidade. Vocês têm noção do tamanho do poder do Trent aqui? Ele literalmente derrotou 4 Dino Rangers sozinho, sendo que um deles, o Tommy, é considerado o melhor Power Ranger do mundo. Enfim, ele acaba sugando a energia da Kira, do Ethan e do Tommy, e depois que ele vence o Connor, ele dá um aviso a eles, para eles ficarem fora do caminho dele ou ele os mataria.
A energia que ele roubou dos Rangers serve para energizar o ovo do Dragozord, que não me pergunte como ele achou, porque eu não faço a menor ideia. Mas enfim, quando ele volta ao normal, ele vai até o cyberespaço, mas ele não consegue trabalhar direito, chegando até a se sentir tonto e acaba derrubando uma bandeja no chão. Então ele volta para casa a mando da Hayley, mas no caminho, a pedra o transforma de novo, para continuar a transferência de energia no ovo do Dragozord. O Connor e a Kira tentam impedir ele, mas não conseguem derrotá-lo. Então eles recuam para salvar a cidade de um monstro, o que deu tempo para o Ranger branco terminar a transferência e assim chocar o ovo. Então foi aí que surgiu o poderoso Dragozord. Ao simples balançar de suas asas, ele é capaz de criar um vento que levanta carros e destrói telhados, com isso arrasando metade da cidade. Já que os Rangers estavam com dificuldade para enfrentar o Dragozord, o Tommy acaba chamando o Stegozord, mas o Trent estava esperando o Tommy fazer exatamente isso. Ele lança um tipo de feitiço no Stegozord, e isso fez o Ranger branco ter o controle total sobre ele, e ele fez com que o Dragozord e o Stegozord se unissem e assim formassem o poderoso Dino Stegozord. Mas com a influência do Tommy, o controle do Trent sobre o Stegozord foi quebrado, pelo menos por enquanto. Quando o Trent volta ao normal, ele está no mesmo campo de futebol que o Connor estava treinando. Quando o Connor viu ali o Trent sentado naquele banco, ficou nítido que ele não estava bem. Então, preocupado, ele resolve seguir o Trent, mas ele acaba perdendo o Trent de vista. E do nada, o Ranger branco aparece, e eles acabam lutando. E que surra o Connor levou, hein? E quando o Trent estava prestes a matar o Connor, do nada chega o Mesogog e o Zeltrax. O Mesogog queria fazer uma proposta ao Trent, que era a seguinte: ele ajudaria o Trent a matar os outros Rangers, e o Trent poderia ser um dos seus súditos quando o Mesogog dominasse o planeta. Óbvio que ele recusa e vai embora com o Dragozord. Afinal, ele não trabalha para ninguém. Depois, ele retoma o controle do Stegozord e forma novamente o Dino Stegozord. O Mesogog manda um monstro para capturar o Trent, mas simplesmente não dá. O Trent é poderoso demais e acaba destruindo o monstro. Então o Tommy vai até o depósito para pegar o detector de fósseis que a Kira tinha deixado cair na luta contra o Ranger branco. Mas o Tommy percebe algo estranho. Alguém tinha mexido no aparelho. Daí do nada, o Trent aparece se sentindo mal e sem saber de nada que está acontecendo. O Tommy tenta ajudá-lo, mas o poder da pedra empurra o Tommy e logo em seguida transforma o Trent. E depois de uma luta rápida, o Trent acaba prendendo o Tommy num tipo de âmbar. O Mesogog, furioso pelo Trent ter destruído mais um de seus monstros, agora quer mais do que tudo acabar com ele. Então a Elsa diz que tem em mãos um dispositivo capaz de localizar a energia do Dino Pedra. E quanto ao Trent, ele está tentando se lembrar o que estava acontecendo com ele. Então ele se lembra do que tinha feito enquanto estava sob o controle da pedra. E ele, é claro, fica assustadíssimo. Afinal, como poderia ser? Não era ele, era outra pessoa. Então depois ele vai até o cyberespaço pedir demissão para Hayley. A Kira, indignada, tenta saber do porquê ele ter feito isso. Porque abandonar a Hayley numa hora dessas não era o tipo de coisa que o Trent faria. Ele diz que está acontecendo uma coisa estranha e que se ele não contasse para ninguém, ele iria explodir. Quando ele ia contar, a Cassidy interrompe, chamando a atenção de todos ali, dizendo que tem um vídeo que mostra a identidade do Ranger branco. E todo mundo, é claro, fica curioso, o Trent fica com aquele medo, mas no fim a câmera não estava mais com Devin e todo mundo ali ficou decepcionado. E o Trent aproveita a confusão para se mandar dali. Enquanto andava, a pedra o transforma novamente, e a Elsa localizou o Trent com o dispositivo. Então, com as ordens do Mesogog de capturar o Ranger branco, a Elsa e os Zeltrax tentam lutar contra ele. Pois é, tentam, mas não conseguem. O próprio Trent começa a tirar sarro da cara deles, falando que eles são apenas duas piadas. Então os Rangers acabam chegando, e a Elsa e os Zeltrax se teleportam. Então o Trent e os Rangers lutam novamente, e de novo, o Trent leva a melhor. E quando ele estava prestes a matar a Kira, ele vê o rosto dela e a reconhece. E isso deu brecha pro Connor e pro Ethan darem uma surra no Trent. Então ele diz para eles que vai voltar e vai embora. Mesogog, Elsa e Zeltrax percebem que não tem como vencer o Trent na forma Ranger dele, mas e na forma humana? Foi aí que a Elsa programou o dispositivo para achar o Trent mesmo desmorfado.
Então Trent acaba chamando a Kira para conversar e chega até a mostrar a Dino Pedra Branca a ela. E ela, é claro, fica com raiva, afinal ele quase matou ela. Então ele diz que a pedra o mudou e que ele não consegue tirá-la e nem controlar o que ele faz. Então a Kira acaba perguntando do porquê que ela deveria acreditar nele. E ele responde que é porque ele nunca faria mal a ninguém, muito menos a ela. Comovida com a situação de seu namorado, quer dizer, amigo, ela resolve chamar os outros e acaba deixando o Trent sozinho. E através do dispositivo, a Elsa consegue localizar o Trent. Então o Mesogog acaba mandando os Tiranosaurões para capturar ele. Quando a Kira e os outros chegam, ele já tinha sumido. Curioso para saber quem que é o Ranger misterioso, o Mesogog acaba descobrindo que ele é nada mais nada menos do que o Trent, o filho do Anton Mercer. Ele diz que quer que o Trent o ajude para que o mundo possa voltar à era dos dinossauros. O Trent, é claro, recusa, mas o Mesogog fala que ele não tem escolha e que é só uma questão de tempo para que a pedra transforme o Trent em alguém completamente mau. O Mesogog ainda fala que o Trent não deveria resistir, afinal, o poder dele não é páreo para o poder da pedra. Então a pedra o transforma de novo e ele acaba se teleportando dali. Então ele acaba chamando os Zords e acaba formando novamente o Dino Stegozord e enfrenta os Rangers. Mas graças ao Ancylozord, os Rangers levam a melhor dessa vez. E vendo que estava sendo derrotado, o Trent sai dali. Então ele vai de novo naquele lugar onde ele estava com a Kira antes, sabendo que ela estaria lá. E ele fala que sempre gostou da ideia de ser um super-herói. Mas tudo isso, essa situação atual, não é exatamente como ele desenhava e pensava. Ela oferece ajuda, mas ele diz que já é tarde e que a pedra já o dominou. Ele diz que ficar perto dele não é seguro e vai embora. E o ir embora dele é realmente ir embora. Ele se manda da cidade para Deus sabe onde. Mas no caminho, ele vê algo caindo e os outros Rangers vão até o local para tentar descobrir o que era aquilo. A Hayley descobre que aquilo é na verdade um meteoro e que ele possui uma radiação que, ao entrar em contato com as pessoas, força elas a mostrarem um lado de suas personalidades que não costumam mostrar. O Trent e os outros Rangers entraram em contato com a radiação, e foi graças a essa radiação que fez com que o Trent ajudasse os outros no final do episódio. Afinal, ele ainda tem um lado bom, e depois de ajudá-los, ele vai embora. E parece que ele desistiu daquela ideia absurda de fugir. E o meteoro acabou sendo destruído pelos outros Rangers, e assim os efeitos colaterais sumiram. E os destroços do meteoro serviram para libertar o Tommy daquele âmbar. O único problema é que agora o Tommy não consegue mais desativar a forma Ranger. Com a destruição do meteoro, o Trent volta a ficar do mal e acaba prendendo alguns dos Zords dos Rangers. Depois, usando o poder de camuflagem, ele aparece para o Connor, que estava indo para o colégio, e o Trent diz que quer brigar com o Connor. E só para deixar bem claro, nesse momento da história, a pedra tem total controle sobre o Trent, até mesmo quando ele não está morfado. Com o empate da luta, do nada chega os Eutrax e um monstro, e esse monstro lança um raio no Trent, e isso faz ele desmorfar, e parece que ele voltou ao normal, e chega até a pedir perdão para os outros, por tudo de ruim que ele tinha feito. Ele até promete devolver os Zords que ele tinha aprendido, mas a verdade é que ele ainda está sob o controle da pedra, e ela faz o Trent fazer um acordo com o Mesogog, para enganar os Rangers e fazer com que eles caíssem numa armadilha, e deu certo. Ele acaba combinando os Zords que ele tinha aprendido com os dele. Quando ele iria tomar os outros Zords, aquele monstro aparece e ataca o Trent, a mando do Mesogog. Isso porque o Trent não cumpriu 100% do trato. Ele deveria ter matado os Rangers. E já que ele não tinha feito isso, o Mesogog ficou pistola. Mas o Trent acaba destruindo o monstro e vai embora. Mano, acho que se alguém perguntasse pro Trent de que lado ele tava, acho que ele responderia a mesma coisa que o X do Jovens Titãs respondeu. Mas enfim, graças ao poder de se camuflar, o Trent acaba descobrindo que o Mesogog é o seu pai. E uma coisa interessante que nos foi mostrado foi que a vida como Ranger branco afetou o desempenho escolar do Trent. A pedra faz ele agir com um ar de arrogância acompanhado com um complexo de superioridade com relação aos outros. Tenso. Kakashi, é verdade. O Trent vai de novo no laboratório do Mesogog para fazer um acordo com os Eutrax. Ele promete ajudar os Eutrax a derrotar o Tommy, e depois os Eutrax ajudariam o Trent a derrotar o Mesogog.
mas o Mesogog sabia disso desde o início. Isso porque os Eltrax tinham falado sobre o acordo do Trent. Então o Mesogog quer saber de uma vez por todas de que lado o Trent está afinal. E ele responde que está do lado do Mesogog e acaba se juntando a eles. Mas não satisfeito com a posição em que se encontrava, ele acaba desafiando os Eltrax pelo título de general. E o Trent o vence. Então, para se vingar, os Eltrax criam um monstro copiador. Ele é capaz de copiar tanto as armas quanto os poderes dos seus inimigos. Quando o Trent o encontra, ele diz que esse será o seu novo desafio. Mas o copiador faz uma cópia da espada dragão do Trent e vai embora. O plano dos Eltrax é fazer com que o copiador destrua o laboratório do Mesogog com a espada dragão, e quando ele terminasse de destruir, ele deixaria a espada ali, e quando o Mesogog chegasse, ele encontraria tudo destruído e culparia o Trent por aquilo. E esse plano dá totalmente certo. O Mesogog fica pistolaço, culpando o Trent e chamando ele de traidor. Enquanto assistia a batalha dos Rangers contra o copiador, o Trent diz para ele mesmo que vai enfrentar quem vencesse essa luta. Quando do nada, o Mesogog usa um portal invisível e puxa o Trent pro laboratório. Lá dentro, o Mesogog diz ao Trent que ele é um traidor. E é claro que o Trent não faz a menor ideia do que ele está falando. Afinal, ele não o traiu. Mas o Mesogog não quer nem saber e tenta matá-lo, usando o extrator de vida. Durante a drenagem, o Mesogog volta a ser o Antle e tira o extrator de perto do Trent, fazendo com que a energia que estava sendo drenada refletisse pelo laboratório e pousasse na Dinopedra. E isso fez com que o poder maligno da pedra sumisse, fazendo o Trent finalmente voltar ao normal, e é claro, com os poderes do Ranger branco intactos. O Antle diz para o Trent usar os seus poderes para ajudar os outros Rangers. De início, o Trent recusa, afinal, ele não poderia lutar contra seu próprio pai. Mas depois ele concorda e promete que não vai contar para os outros Rangers que o Antle é o Mesogog. Então o Trent vai até a floresta, que era onde estava acontecendo a luta entre os Rangers e o Copiador, e demonstra uma nova habilidade, o modo Super Dino, que é basicamente o nível 2 da forma Ranger. Essa habilidade aumenta todos os atributos dos Dino Rangers, além de dar para a roupa deles um visual bem da hora. E usando esse poder, Trent acaba derrotando o Copiador com extrema facilidade. E vendo isso, os outros Rangers acabam pensando que é um outro truque do Trent. Então o Mesogog faz o Copiador crescer, e Connor, Kira e Ethan usam os Zords para enfrentá-lo. Enquanto isso, Eltrax aparece e tenta matar o Tommy, mas o Trent o salva, e depois de lutarem juntos contra os Eltrax, ele acaba sendo derrotado e vai embora. Então o Trent fala pro Tommy que ele deve ouvi-lo. E o Copiador acabou sendo destruído. Então Tommy acaba chamando o Trent para ir no esconderijo deles. E apesar dos outros Rangers não confiarem nele no início, salvar a vida do Tommy fez com que os outros começassem a confiar nele. E ele até mesmo voltou a trabalhar no Cyberespaço. E com o passar do tempo, Trent começou a ganhar cada vez mais e mais a confiança dos outros Rangers e passou a lutar lado a lado com eles. Porém, os Eltrax acabou criando um clone do Ranger branco, que é 100% mal e que não tem nenhum pingo de humanidade. E isso acabou gerando muitos problemas. Então o branco fake começou a se sentir fraco e o Trent também. E isso era por causa que a existência de um clone do Ranger branco causou uma falha na rede de morfagem. Dois Rangers brancos não podem coexistir. Uma hora um deles vai ter que sumir. Então o branco fake vai até o Trent. E agora, o Trent tem que lutar literalmente com a imagem da pessoa ruim que ele já foi um dia. E o clone acaba usando o modo Super Dino, mas mesmo usando esse poder, ele não foi páreo pro Trent. Depois de derrotar o clone, o Trent se junta aos outros para ajudá-los a derrotar um monstro que estava muito difícil de enfrentar. E eles até chegam a unir todos os Zords, incluindo o Dragozord. O Dragozord serviu para ser as asas desse novo Megazord, e assim acabaram derrotando aquele monstro. No crossover que teve com Tempestade Ninja, o Trent lutou lado a lado com o Ken, o Ranger Samurai Verde. E meu Deus, que episódio mais épico! Eu não consigo, é muito bom. E chegou o dia do Trent conhecer a sua maior inspiração, o Carson Brady. O Trent era tão fã dele que ele tinha a primeira edição que o Carson publicou. O problema é que a Elsa, disfarçada de Randall, foi até o cyberespaço, que era onde estava o Carson, e entregou para ele uma caneta maligna
que fez ele desenhar uma história sobre os Power Rangers. Isso fez Connor, Kira, Ethan e o Tommy serem transportados para aquela história em quadrinhos, onde lá apareceu um monstro e eles tentaram lutar contra ele. Pois é, não conseguiram. O Carson então entrega uma cópia do seu novo quadrinho para o Trent, mas quando ele vê o final, ele fica indignado, porque mostrava que os Rangers eram mortos pelo monstro no final da história. Então Trent vai até o Carson e revela que ele é o Ranger branco. Então, para salvar os outros, ele se desenha na HQ e é teleportado para aquele mundo, e lá ele ajuda os outros Rangers a derrotarem o monstro. Então os Rangers acabam saindo do quadrinho e o monstro também, mas no fim, o Connor acaba destruindo ele. Então Trent acaba destruindo aquela caneta que a Elsa deu pro Carson. Um detalhe interessante que foi mostrado nesse mesmo episódio foi que o Wendell acabou encontrando alguns dos desenhos antigos do Trent. E se liga, ele realmente gostou deles. No final do episódio, o Trent e o Carson foram até o cyberespaço assinar as cópias do novo quadrinho que eles trabalharam juntos. O Carson confessa que o editor dele não tinha gostado da ideia dele trabalhar ao lado de um desconhecido, mas graças ao Wendell, que foi quem financiou tudo, Trent pôde trabalhar junto com o Carson. E quando o Trent fica sabendo disso, ele fica extremamente feliz. Porém, no colégio, os Rangers acabam descobrindo que o Wendell é um Mesogog, o que fez os Rangers desconfiarem da lealdade do Trent de novo. Ele pensava que ele não poderia contar a verdade para os outros por causa que o Wendell é a única família que ele tem, e ele achava que o Wendell seria capaz de resolver o problema do Mesogog sozinho, mas ele estava enganado. Então ele confessa que errou em não contar a verdade para os outros e decide que vai provar de uma vez por todas a sua lealdade a eles. Durante uma batalha com um monstro, o Trent salva a vida do Connor e ainda destruiu esse monstro na forma gigante usando o Dino Stegozord. E assim os Rangers voltam a confiar nele. Ah sim, e uma coisa importante que eu quase esqueci de falar foi que o Mesogog conseguiu se separar do Wendell. E o Trent fica sabendo disso por causa que ele estava espionando o Mesogog. Então ele decide fazer um acordo com o Mesogog. O Trent diz que vai entregar as Dinopedras ao Mesogog se ele soltasse o Wendell, e o Mesogog aceita o trato. Ele diz aos outros Rangers que se ele entregasse as pedras, ele poderia abrir o portal para que os Rangers entrassem e assim destruíssem o esconderijo do Mesogog e o próprio Mesogog. E o plano dá certo. Além de salvar o seu pai, o Trent recuperou todas as Dinopedras. Depois da destruição dos Eltrax e dos Zords, os Rangers tiveram uma pequena surpresa. O Mesogog ainda estava vivo. O Trent, junto aos outros Rangers, enfrentam o Mesogog numa batalha muito difícil, mas no fim eles conseguem vencer. Só que para isso eles tiveram que unir todos os poderes das Dinopedras, e isso fez com que Trent e companhia perdessem seus poderes. No baile do colégio, o Trent fala pro Tommy que ele vai para a escola de arte no outono, e o Wendell, por incrível que pareça, está de pleno acordo com isso, e fica extremamente feliz pelo Trent. Pois é galera, e esse deveria ser o final da história do Trent, mas ainda não. O Trent tem algumas aparições bem interessantes em temporadas posteriores a Dino Trovão e também em outras mídias. Ele apareceu no episódio 35 de SPD, onde ele lutou ao lado do Ranger Omega. Ele também apareceu em Super Mega Force, no episódio 6, na visão do Orion, e o 20, onde ele participou da Batalha Lendária. E ele também apareceu em Super Ninja Steel, no episódio 10. Ah, e por fim, ele apareceu nos jogos Power Rangers Dash e Power Rangers Legacy Wars. Então é isso galera, esse foi o vídeo da história do Trent. Se você gostou, deixa o like porque deu muito trabalho para fazer. E é isso, eu vou ficando por aqui, valeu, falou, é nóis e tchau.